Olá, muito boa noite. Está no ar mais um programa Frente a Frente ao vivo. A partir de agora, ligue para cá, 3342-7096. Continuamos entrevistando os nossos candidatos a prefeito aqui da cidade de Guarujá. E hoje, Sidney Aranha, um dos homens que mais deu audiência aqui no programa Frente a Frente. Um dos programas de maior audiência que tivemos aqui, que deu até repercussão nacional, foi feito entre eu e esse moço aqui, quando nós discutimos a questão do Ministério Público. Mas já vou passar a palavra para ele. Hoje ele não está aqui como advogado apenas, em tantos embates que tivemos aqui ao vivo. Hoje ele vai falar das suas propostas enquanto candidato a prefeito de Guarujá. Eu quero começar agradecendo aos meus anunciantes, queridos, sem vocês não seria possível estarmos aqui. Agradeço ao Foto Carlos, que está aí há 45 anos servindo a população de Guarujá, em Vicente de Carvalho, com 2 lojas, uma na rua Pernambuco, famosa Praça da Alegria, e outra ali no centro do Guarujá, ao lado da Ótica Pérola do Atlântico, ali na esquina da Montenegro, tá bom? A Unaerp Campus Guarujá, invista na sua formação, faça a Unaerp, entra no site unaerp.br e se informe. São mais de 15 cursos superiores de graduação e tecnologia nas modalidades presencial e à distância. Personal Bus, o caminho mais curto entre Guarujá e o aeroporto de Guarulhos. Todos os dias sai um ônibus do terminal do ferro-bote, deixa você no aeroporto, e sai do aeroporto, deixa você aqui de volta. É só você entrar no site personalbus.com.br ou ligue 3344-3004. Paulos Restaurante e Pizzaria, do meu amigo Marcão, da família, muito obrigado, Marcão, por prestigiar aqui o programa Frente a Frente. Acabei de sair lá do Paulos, fui jantar, toda segunda-feira à noite eu estou no Paulos jantando, maravilhoso, fui muito bem atendido, estava tudo muito bom. O Paulos com 2 endereços, um na Rua Bahia, aqui em Vicente de Carvalho, ao lado do Correio, e o outro ali na Rua Washington, esse você já conhece. E o Estúdio by Vlad Cabeleireiro, o novo Ponte da Beleza, na Rua Francisco Alves, 19. Nós vamos para um... Ah, sim, quero aproveitar e falar nesse bloco do baile em comemoração aos 50 anos do Hospital Santo Amaro. Nós temos o convite aí? Temos, olha aí. 50 anos do Hospital Santo Amaro, um jantar dançante que vai se realizar no dia 29 de setembro, às 22 horas, no Yacht Clube de Santos. Ok? O convite custa R$200 por pessoa, com comida e bebida, tudo incluído, e você ainda vai curtir um show do Blue Up. Então vale a pena, você pode ligar lá no hospital, 3389-1513, vai procurar a Joseni. Joseni é a gestora lá de humanização do hospital, que está responsável pela venda dos convites. Agora eu vou te dar uma dica, corre, porque são apenas 300 convites e está acabando, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, já voltamos com o candidato a prefeito de Guarujá pelo PT, Sidney Aranha. Voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero
quero te convidar a conhecer o Paulus aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169, Paulus Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta. Candidato Sidney Aranha, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer estar aqui. Wagner, realmente a gente fez um programa histórico aqui. Foi parar no site do Paulo Henrique Amorim, né? Gente do Amazonas, de todo o Brasil, esse programa. Esse programa realmente marcou a minha vida e eu acho que marcou também a história deste programa. Não, com certeza. Sidney, vamos começar. Queria discutir com você saúde, educação. Continuo querendo. Infraestrutura, transporte, turismo, porto e segurança. Não sei se conseguiremos falar de tudo, muitos assuntos. Mas eu gostaria que você começasse falando das suas propostas para a área da saúde. Primeiro, eu não concordo muito com o discurso dos outros candidatos, né? Eu acho que a gente não faz uma saúde do ponto de vista hospitalocêntrica, de toda a saúde resolve-se no hospital, e muito menos a saúde, ela precisa necessariamente da presença do médico. Quero deixar claro que poucos candidatos a prefeito discutem isso, mas eu sou contra a lei do ato médico que está em andamento no Congresso Nacional. A lei do ato médico, só para explicar, existe uma lei no Congresso Nacional que muitos procedimentos, alguns parlamentares querem que sejam de competência única e exclusiva do médico. Não acho. Eu acho que a saúde se faz com o nutricionista, que se faz com o fisioterapeuta, e eu sempre digo, a maioria das pessoas morrem ou são ressuscitadas pelos enfermeiros e auxiliares de enfermagem. Eles são instrumentos importantíssimos disso. Então, eu acho que a saúde se faz, primeiro, revendo o plano municipal de saneamento ambiental. Guarujá só tem 24% de esgoto instalado. Segundo, discutindo, mas de forma séria e contundente, a questão da potabilidade da água do Guarujá, que é uma luta minha desde 2007. E, aliás, quero deixar aqui em primeira mão no seu programa, que finalmente veio a lume, foi entregue o laudo do perito judicial no meu processo e ficou demonstrado que a água do Guarujá tem problemas seríssimos. Então, isso em outro momento a gente vai discutir isso com maior profundidade. A gente faz saúde do ponto de vista de saúde preventiva. O governo que eu quero capitanear é um governo que vai cuidar do cidadão que ele tiver sadio, né? Vamos aumentar o programa de saúde da família. Apenas 22% da população do Guarujá é atendida pelo programa de saúde da família. Historicamente, as prefeituras do PT, 70% a 80% das administrações do PT, 70% a 80% da população são atendidas pelo programa de saúde da família. Equipes multidisciplinares, com enfermeiros, nutricionistas, com fisioterapeutas que vão visitar cada um de vocês na sua casa uma vez por mês. E vai perguntar o que você come, o que você bebe, se você está exagerando no sol, se você está comendo, se você está tomando seu remedinho de pressão. E aí nós vamos começar a delinear o perfil da população do Guarujá e nós vamos cuidar dessa população antes de que ela fique doente. Evidentemente que nós precisamos do hospital em Vicente de Carvalho, mas não essas loucuras que alguns candidatos estão dizendo aqui, que vão construir um hospital no primeiro ano de mandato, que vão construir um hospital sem um centavo do dinheiro público, ou algum candidato que está liderando as pesquisas dizendo que vai construir uma maternidade, um hospital municipal. Não construiu quando foi prefeito da outra vez e não vai construir agora. Isso é uma mentira.
Você só consegue construir um hospital aqui por meio de parceria público-privada com investimento do governo federal. Nós vamos falar de infraestrutura aí, né? Mas só para você ter uma ideia, porque isso é o eixo de todos os segmentos aqui da nossa discussão, a Prefeitura do Guarujá, embora arrecade R$1 bilhão por ano, aliás, ela tem a capacidade de investimento só de 2% desse dinheiro todo. É a mesma coisa de eu dizer para a senhora que está me ouvindo aí, que a senhora recebe R$1.000 por mês e só tem R$20 por mês para reformar a sua casa. A senhora consegue reformar com R$20 por mês sua casa? Não consegue. E nem o próximo prefeito vai conseguir, sem o apoio do governo federal, construir esse novo hospital, ampliar o programa de saúde da família, ampliar o PID, o programa de internação domiciliar. É isso que a gente pretende fazer, investir na saúde preventiva, tirar a canga política desses programas fundamentais. A gente não pode esquecer que o vice do candidato Farid ganhou notoriedade na política porque fazia o programa de saúde da família, que o Sato, que é vereador, ganhou a eleição porque fazia o programa de internação domiciliar. Nós vamos tirar a canga política desses projetos e desses direitos, porque é um direito seu. Aquele médico que vai te atender na sua casa, ele não está fazendo um favor para você, ele recebe por isso, como o Sato e o Suman receberam. Essa questão da saúde, eu só queria entender melhor como é que você vê a questão de um outro hospital. Então, para que seria um outro hospital? Seria um hospital secundário. A gente continuaria investindo no Santo Amaro, o Santo Amaro aumentaria eu esqueci até o nome, o MAC, né? Média de alta complexidade, a gente aumentaria o investimento no Santo Amaro. Aliás, é algo que nenhum desses dois governos fizeram, porque o Santo Amaro, o MAC, é importante você aumentar o MAC, que é a média de alta complexidade, porque quanto mais cada R$1.000 que o governo municipal põe, o governo federal responde com mais 2. Então, você aumentando a média de alta complexidade do Santo Amaro, o Santo Amaro passaria a ser um hospital de referência, um hospital onde nós desenvolveríamos setores de oncologia, setores, por exemplo, de cardiologia. O Santo Amaro, ele é muito maltratado por todos os candidatos que aqui passam. Né? E pelos governos. Por exemplo, eu e você sabemos, que você conhece profundamente Santo Amaro, que o Guarujá nunca precisou de uma maternidade. Não. A Ana Parteira é um engodo político, porque a maior maternidade da Baixada Santista, que atende toda a população do Guarujá, faltou vaga para a maternidade do Santo Amaro. Tanto é verdade que a própria prefeita hoje reconhece isso, jogou milhões fora, porque ela tentou durante 3 anos reformar a Ana Parteira para reabrir, aí de repente ela dá o hospital por Emílio Ribas, quer dizer, todo aquele investimento que foi feito no Ana Parteira foi jogado fora e agora ela investe 3 milhões na maternidade de Santo Amaro, que não está errado, ela tem que investir mesmo. A maternidade de Santo Amaro é uma maternidade que funciona. Eu sou contra essa coisa da população criticar por demais o Santo Amaro. Se o Santo Amaro está errado, a gente vai corrigir os erros, mas não criticar. Se Santos tem 13 hospitais e Guarujá tem 1, é porque em Santos as pessoas souberam preservar e defender os hospitais de Santos. Tanto é que o Estivador voltou, ficou fechado longos anos em Santos e agora voltou. E é o que nós temos que fazer. Hospital Secundário de Clínicas em Vicente Carvalho e Hospital de Especialidade, o Santo Amaro. É isso que o Guarujá precisa. E precisa só de mais uma UPA, viu? Eu vi aí algumas propagandas do governo da Antonieta dizendo que nós vamos ter mais 2 UPAs. Isso é uma mentira. Nós só podemos ter UPA a cada 100 mil habitantes. O Guarujá tem 300 mil habitantes, 2 UPAs. O Guarujá só comporta, eu tive conversando com o ministro Padilha, ministro da Saúde, esteve visitando a nossa candidata Thelma de Souza. O Guarujá tem só mais uma UPA. E Guarujá tem uma novidade num eventual governo petista, que eu espero que você possa votar 13 no dia 7 de outubro e temos um governo petista. É possível que o ministro Mercadante, num eventual governo PT, instale aqui a extensão da Universidade Federal de Santos com um curso de medicina. E nós podemos ter um hospital-escola aqui, se o PT for governo aqui. Se não for, o hospital-escola vai ser instalado em Cubatão. Então depende de você. Nós podemos ter o hospital secundário aqui em Vicente Carvalho, com apoio de Lula e Dilma, e podemos ter o hospital-escola aqui, se nós tivermos um governo do PT. Agora, se você continuar na mesmice e querer voltar para trás, Guarujá vai continuar tendo, nos últimos 8 anos, o pior índice de saúde da região. Eu queria só encerrar a questão da saúde, entrando na questão da dependência química. Você enxerga que é possível ou é necessário termos uma clínica pública de dependência química? Eu sou a favor dos CAPs, mas eu sou a favor da utilização do terceiro setor.
Tá. Eu acho que a gente pode fazer isso, por exemplo, irmanados com as igrejas. Tá. As igrejas têm um trabalho muito forte nisso, mas não é só fazer a recuperação espiritual. Tá. A gente tem que ter equipes multidisciplinares à disposição de igrejas. Sim. Aí, por isso que a gente prevê no nosso plano de governo uma secretaria do terceiro setor, que vai ter que vai contemplar não só as associações, como as igrejas. Que você pode criar as equipes multidisciplinares que vão funcionar dentro de estruturas como da Palavra de Vida, que é a igreja que você e o Amós, que é meu vice, aliás, está aqui, quero agradecer ao Amós, um grande guerreiro, um grande amigo, pode trabalhar com a Assembleia de Deus, com a Universal, com a Mundial, com a Igreja Católica, com todos os segmentos. Você acha que o poder público não precisa absorver isso? Ele pode fazer, mas é assim, parceria. Os deficientes há 100 anos são tratados pelo terceiro setor. A PAI, CRPI, a ACDC. Você pode fazer um diálogo com o terceiro setor, que foi o grande erro do governo Antonieta, que não dialogou com o terceiro setor. E o governo Farid tentou colocar canga política no terceiro setor. Eu acho que está no nosso projeto, no nosso plano de governo, fazer uma secretaria do terceiro setor. Eu quero chamar a questão da educação, mas como a educação é um tema mais extenso, eu queria falar de um tema um pouquinho mais, você vai ocupar um pouco menos de tempo, penso eu, que é a questão porto. O porto deixa para nós o ônus, mas, na minha visão, mas não deixa o bônus. Como é que você imagina, será que na tua gestão nós vamos conseguir ter o porto de Guarujá ou vamos continuar sendo a margem esquerda? Não, está no meu plano de governo, aranhadvblogspot.com. Não tem outro jeito do porto, senão você discutir com o governo federal, redefinir o pacto federativo. Não estou entendendo, vou te explicar. Você tem um porto dentro da sua cidade, que é a área da União, que causa um grande transtorno para a cidade, para a questão do direito urbanístico da cidade, só que ele está dentro da minha cidade. E qual é o retorno que eu tenho do ponto de vista de impostos? Quase nada. Os governos que passaram, eles diminuíram o ISS-QN do porto. Nós arrecadamos assim do porto e temos um problema assim. Tá. Então, eu acho que a gente tem que rediscutir essa questão do Pacto Federativo, que é a seguinte questão. O caminhão para chegar no porto tem que passar pela minha cidade. Se tem que passar pela minha cidade, então tem que pagar. Eu não estou propondo aqui um pedágio, mas eu estou propondo o seguinte. Se o Brasil estoura no PIB, importação e exportação... Não tem uma hora alfandegada, não é aqui recolhida. Não, aqui é tudo em Santos. Tudo em Santos. Então, a devolução do governo federal em relação do Fundo de Participação do município é para Santos. Pra lá. Não é aqui. E nenhum... Agora, isso é culpa nossa, porque na última eleição para deputado federal nós votamos no Tiririca. Nossa, que eu digo aqui da população do Guarujá. Porque se nós tivéssemos eleito um deputado federal, certamente essa discussão não estaria aqui. Só para você ter uma ideia, o governo Lula criou as EPS, Zonas de Importação, de Processamento e Exportação, que é um instrumento público importantíssimo para o Guarujá. Você importa, industrializa e exporta. Que Guarujá, e isso é próprio para cidades portuárias. A única cidade que está avançando nessa área é Praia Grande, que tinha um deputado federal até outro dia. O Mourão estava trabalhando isso. Só que Praia Grande não tem porto. Só Guarujá tem porto. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, nós precisamos ter uma conversa de alto nível com o governo federal, para que o governo federal deixe parte dos impostos que são arrecadados pela movimentação de carga aqui. Por exemplo, esse projeto Saipem, que estão dizendo tanto, vai ter um impacto ambiental enorme, e criou 50 postos de trabalho. 2 quiosques da Praia da Enseada na alta temporada dá mais emprego do que todo o projeto Saipem. Então, a gente tem que rediscutir o porto. Ele está trazendo riqueza para a gente efetivamente? Agora, nós temos que alinhar o governo municipal, PT, com o governo federal, para a gente poder ter esse diálogo. Porque enquanto a gente continuar desconectado do governo federal, com o PDT ou com o PMDB, o porto vai continuar fazendo o que faz aqui e nós vamos continuar sendo visto como patinho feio. Tanto é que Santos já está terminando as obras do PAC 2 e Guarujá nós não terminamos as obras do PAC 1. Eu acho que é muito simplista esse discurso que alguns candidatos, tanto Farid e Antonieta, fazem aqui. Precisamos do pátio de caminhão. Lógico que precisamos. É óbvio que precisamos do pátio de caminhão. Isso é preciso, é fundamental o pátio de caminhão. Mas nós precisamos discutir mais do que isso. Não sei se você sabe, recentemente a USP soltou um estudo, aliás, que fala sobre saúde, que Guarujá, Vicente Carvalho é campeão em incidência em leucemia e câncer de mama.
E sabe qual é a procedência? Da fuligem de óleo diesel. Dessa grande movimentação de caminhões que atravessam a cidade aqui. Nós temos que segregar o porto. Nós temos que fazer que os caminhões, como Santos fez há anos, e entra pela Lemoa. Nós temos que tirar os caminhões de dentro do Guarujá, não mais por uma questão meramente urbanística, mas por uma questão de saúde pública. Está aí, a USP comprovou que o alto índice de leucemia e de câncer de mama aqui em Vicente de Carvalho se dá em razão da fuligem do óleo diesel de caminhões. Isso é seríssimo. Qual é outro prefeito que discute isso? Farid, Antonieta, discute isso? Não. Um acha que o carisma vai ganhar a eleição e a outra acha que, porque se diz honesta, que não é mais, até por conta dessas revelações todas com a morte do Joaquim, diz que não é. Então a gente está aqui propondo isso, a gente estuda. Wagner, eu não vim aqui para o seu programa para ser bacaninha, eu vim aqui para o seu programa estudando, estou estudando para os debates, estou estudando para administrar essa cidade. Por isso que eu peço uma oportunidade. Eu acho que a gente não pode manter esses dois modelos que sequer conhecem o que está acontecendo no Guarujá. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Frente a Frente desta noite, entrevistando o candidato do PT a prefeito de Guarujá, Sidney Aranha. Sidney, educação com você na prefeitura. Nós vamos responder aquela pergunta. Ah, é verdade, ligou aqui o Henrique? É. Henrique, é isso? Rogério. Rogério, desculpa. Obrigado, Kleber. Kleber, eu sem você não seria ninguém. O Rogério ligou aqui perguntando se o Sidney Aranha vai tirar a Terracom da cidade. Olha, Sidney, por essa favor. pergunta é muito própria, viu? Eu rezava que essa pergunta viesse e pensei que ela acabava, ela viria aí num dos debates da vida. Eu quero responder o seguinte, durante o governo Farid, para que você não esqueça, eu promovi uma ação
e consegui fazer com que a Vital, que era a empresa de lixo que servia na época do Farid, nós provamos que o contrato era superfaturado e 8 milhões de reais nós conseguimos devolver para os cofres públicos. E mais, as pessoas esquecem. Naquela ocasião eu consegui uma liminar obrigando que a então empresa Vital recolhesse o lixo todos os dias. Essa é a minha luta na questão do lixo. Muita gente me pergunta, Sidney, por que você não fez nada contra a Terracom? Eu explico, porque o advogado Farid promoveu uma ação contra a Terracom logo no início do governo Antonieta. O Daniel Cury, o Luiz Antônio Cury. E como você sabe, quando alguém promove uma ação, como é a questão da minha ação da água, não é próprio, não é pertinente que você promova uma ação de igual teor. Porque o Farid tomou conta, encampou essa coisa de lutar contra a Terracom. Tudo bem, nós deixamos, fui acompanhando. Curiosamente, essa ação foi paralisada. Curiosamente, o advogado do Farid não deu continuidade nessa ação. Então, assim, você vai tirar o contrato, a Terracom, eu vou rever o contrato da Terracom. E se tiver superfaturado, e eu acho que está, vou tirar a Terracom, sim. Como vou tirar a Translitoral, como vou rever o contrato da UNAERP, não tenho ligação nenhuma com a Terracom. Aliás, é aquilo que eu pergunto, o Farid não veio aqui ainda nesse programa, deixa aqui uma pergunta no ar. Por que o advogado dele promoveu uma ação contra a Terracom e, misteriosamente, ele paralisou a ação, não levou a ação até o final? Eu, com a minha ação contra a Vital, levei até o final. Aliás, os bens do Farid estão bloqueados até hoje por conta dessa minha ação. Educação no governo do Sidney Araia. Educação acho que é a minha pedra de toque, né? A minha pedra angular, como a gente diz isso em filosofia. Eu acho que a educação é a minha pedra angular. A gente vai instalar muito rapidamente, vamos instalar um sistema meritório. Primeiro, ajustar esse Estatuto Servidor. O Estatuto Servidor do Guarujá foi votado no afogadilho. Foi um avanço? Foi um avanço. Está previsto lá o sistema meritório. O que é o sistema meritório? O professor que ensina melhor, que faz com que suas classes, com suas turmas avancem, ele vai ganhar mais. Está lá no Estatuto Servidor. Mas foi tudo muito atabalhoado, porque a Antonieta quis fazer desse Estatuto Servidor uma bandeira política. Então, nós sabemos que aconteceram atrocidades na Câmara. Não sei se você sabe, nós não votamos o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que nós deveríamos votar porque estava trancada a pauta com a questão do Estatuto do Servidor. E a coisa é tão maluca que a lei orgânica do município faz a previsão que os funcionários são CLTistas e a lei abaixo da lei orgânica, infra-lei orgânica, diz que os servidores são estatutários. Ou seja, mais ou menos assim, a Constituição diz que você tem que ser isso e a lei inferior à Constituição diz que você tem que ser aquilo. Isso é uma salada jurídica que está errada. Mas nós vamos consertar tudo isso, colocar o sistema meritório. Primeiro, colocar professor em classe de aula. A senhora que é mãe sabe disso, que muitas escolas não têm professores. Muitas escolas não têm professores. Nós ainda temos esse problema na rede? Temos esse problema, a gente anda por a cidade inteira e é o que é a reclamação mais constante. Professor não está na sala de aula. A gente tem dinheiro para fazer isso, aumentar os professores aumentar os professores que ensinam melhor, manter o professor na sala de aula? Temos dinheiro para isso. Cada aluno da rede municipal de ensino custa R$600 por mês para os cofres públicos. Cada aluno da rede municipal de ensino no Guarujá custa R$600 para os cofres públicos. Se você colocar esse aluno, a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, se você colocar esse aluno numa escola municipal, numa escola particular e pagar a mensalidade dele, sobra um dinheiro ainda para o lanchinho dele. Verdade. Então, na verdade, nós temos que reestruturar toda a Secretaria de Educação. Reestruturar fazendo o quê? Colocando professores na sala de aula, remunerando bem pelo sistema meritório os professores que têm melhor performance e talento para ensinar, diminuindo os cargos administrativos. Quem fala isso não sou eu. Viviane Mosé, que é uma das grandes estudiosas da área da educação, Gustavo Iosp, que é um dos maiores economistas que é especializado na área de educação. Fazendo isso, a gente consegue avançar. Mas mais do que isso, a gente tem que fazer o diálogo entre a informática e os alunos. Só lousa digital não resolve. Quem fala isso não sou eu, é a revista Nova Escola da editora Abril. A Universidade de São Carlos fez um estudo que, aliás, até quero deixar aqui, a filha do Duda, que é um candidato a vereador do PT, participou
fez um estudo no estado de São Paulo inteiro e ficou provado que lousa digital, sem a capacitação do professor e sem a interação do aluno, não melhora o ensinamento. Tanto é que aqui no Guarujá nós colocamos lousas digitais e o Guarujá continua amargando os piores índices do IDEB. Então nós precisamos fazer como fez Márcia Rosa em Cubatão. Por exemplo, entregar o notebook para cada aluno. Isso é importante. Como a Márcia Rosa de Cubatão entregou um notebook para cada aluno. Mas mais do que isso, ela criou o portal da Secretaria de Educação, onde todas as aulas estão catalogadas na internet e o aluno, por exemplo, quando ele vai estudar, ele não vai estudar mais pelo velho livro. Ele pode rever as aulas, todas disponíveis na internet. Então, ó, da aula 10 à aula 20, você vai lá, pega o seu notebook, revê a aula como se fosse no YouTube e você isso consegue. Já está na rede e isso já está funcionando em várias prefeituras do PT. Legal. Esse é o avanço da tecnologia, da educação com a informática, mas mais do que isso. Isso é um passo, o primeiro passo que a Márcia Rosa fez lá em Cubatão, e eu conversando com ela, a gente conversou e a gente vai avançar junto, porque ela vai se eleger lá e eu espero que a gente se eleja aqui, a gente pode fazer a universidade virtual. Né? Nós não temos o ensino à distância, o NAERP faz o ensino à distância, o NIMES faz o ensino à distância. Esse mesmo notebook que seu filho vai levar para casa para estudar, à noite a senhora pode fazer um curso de história, de geografia, né? A senhora pode, com esse notebook, fazer uma faculdade. E aí, evidentemente, que a cada 15 dias a senhora vai ter que fazer uma aula presencial, e esse é o grande avanço que nós queremos fazer aqui. Não só cuidar das crianças, mas cuidar dos adultos também, no ponto de vista de educação. É possível fazer isso. Os governos do PT fazem isso. A gente só espera uma oportunidade para que a gente possa fazer aqui. Turismo, Sidney Aranha. Turismo a gente tem que diminuir. Eu sempre falo isso e as pessoas costumam não entender direito isso. Eu quero tentar ser bem didático. Nós temos que diminuir o veranismo no Guarujá. Como assim? Esse modelo de apartamento de temporada no mundo inteiro não deu certo. E não dá certo aqui no Guarujá. Você investir 500 mil reais, 300 mil reais, 400 mil reais num apartamento e ele ficar fechado 11 meses para você usar um mês só, não penaliza só o orçamento daquele que tem o segundo lar, penaliza a cidade, porque a cidade fica 11 meses sem nenhum tipo de movimento. E aí, só no mês de temporada, aí vende tudo. Nós temos que inserir esses apartamentos dentro do mercado imobiliário. Como é que a gente faz isso? Aumenta a base tributária e diminui o IPTU desse pessoal do centro do Guarujá. Vamos tributar os hotéis, essa isenção de hotéis é um absurdo, e aí você coloca esses apartamentos dentro do mercado imobiliário. Isso quem fala, isso não sou eu, é Exame de 3 meses atrás falou isso. O mercado imobiliário do Guarujá ele tem 2 problemas, a falta de segurança por conta da ineficiência da segurança pública e os altos impostos. E aí você faz que, por exemplo, esse boom imobiliário de Santos, as pessoas que estão vendendo apartamento de Santos, possam morar aqui. E aí Guarujá vai ter movimento o ano inteiro. Esse é o que é o plano para terminar com o veranismo. Mas o Guarujá hoje não tem outra alternativa senão o turismo de negócio. Acabou o turismo. Você acha que o principal equipamento turístico que nós precisamos hoje é o turismo de negócio. É o turismo de negócio. Hoje o governo Lula permitiu que a passagem aérea fosse mais barata, em que você pudesse viajar pelo Brasil. Então, as pessoas não saem mais ali de São Paulo para visitar aqui, senão o veranista. Então, a gente tem que fazer com que, por exemplo, São Paulo nos próximos 2 anos não tem vaga em hotéis por conta das feiras, de todos os eventos de negócio. A gente tem que fazer um rabicho, que nem diz o outro, fazer um rabicho aqui para o Guarujá. É possível fazer isso. Não, mas isso é básico. Público. Isso é básico. Como o pátio de caminhão é básico, como o Hospital de Vicente de Carvalho é básico e como o centro de convenção é básico. Né? Aliás, eu outro dia, mexendo lá na minha caixa de antiguidades, eu fui pegar o plano de governo dos candidatos a prefeito de 88, de 92, de 96, de 2000 e 2004. Todos tem o centro de convenções. Tem o centro de convenções do Guarujá. Todos fizeram a previsão e nenhum fizeram. Né? A gente precisa fazer, efetivamente, mas fazer por meio da parceria público-privada. O Guarujá, a prefeitura, como eu falei no início, não tem dinheiro sozinha para fazer isso. Mas você faria na Praça Horácio Laffer? Não sei se faria. Eu sinceramente... É uma área tão nobre, né? É uma área nobre, mas a desafetação daquela área foi feita de maneira totalmente incorreta e ilegal. Juridicamente não é possível. A gente tem que reformular aquela operação jurídica para que a gente possa fazer ali. Eu acho que o centro de convenções
ele tem um potencial de gerar um novo vetor de crescimento na cidade? Eu acho que a gente tem que aproveitar, fazer o centro de convenções, mas também junto com uma área de eventos. O Guarujá não pode mais viver de show da Ivete Sangalo no dia 31 de dezembro no Guaibê, no gargalo da cidade. Nós temos só 2 grandes entradas, a gente não pode mais fazer isso. A gente tem que fazer que nem Barretos, fazer um local para o evento, por meio da iniciativa privada. E, paralelo a isso, evidentemente, um centro de convenções. Não tenha dúvida, centro de convenções é óbvio, né? É óbvio, aquilo que eu falei, desde 92, 96, 2000, 2004, 2008, 2012, todos os candidatos a prefeito colocam isso no programa de governo e realizam. Então, eu acho que a gente tem que inovar, fazer não só o centro de convenções, mas fazer uma área de eventos, onde, por exemplo, a gente possa ter shows. Não dá mais para fazer shows somente nas praias. A gente tem que ter uma área de eventos. Não dá mais para fazer shows de grande porte só na 14 bis. Tá? Não dá. A gente tem que ter que nem Barretos, que nem hoje Manaus tem lá a área aquele grande evento da Festa do Boi. A gente tem que fazer uma área de eventos desse porte. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Tradição, qualidade e credibilidade são os adjetivos dados à Foto Carlos, uma empresa que há mais de 45 anos vem revelando os seus melhores momentos. A loja mais tradicional do Guarujá, que você já conhece, possui 2 estúdios, um montado especialmente para fotos de família, casal, gestante ou sensual, outro especialmente para as crianças, com vários cenários, fantasias e adereços. A Foto Carlos está sempre te atendendo com qualidade. Ligue agora mesmo e marque já sua sessão pelo telefone 3342-9416 ou 3352-1159 ou 3371-6458. O estúdio fotográfico fica em cima da Foto Carlos na Praça 14 Bis. Já a outra unidade fica na Rua Montenegro, número 293, no centro do Guarujá. Foto Carlos, a tradição de pai para filho há mais de 45 anos. O Paulos Restaurante e Pizzaria do centro do Guarujá você já conhece. E agora eu quero te convidar a conhecer o Paulos aqui de Vicente de Carvalho, uma casa recém-inaugurada e com a mesma qualidade. Seja muito bem-vindo. Aqui, na hora do almoço, você vai encontrar das 11 às 4 horas da tarde o almoço por quilo, com variedade no buffet de saladas e também pratos quentes, inclusive sushi, frutos do mar e também churrasco. E depois das 16 horas, você tem os pratos à la carte e à noite a pizzaria com produtos de primeiríssima e forno a lenha. Além disso, também variedade nas sobremesas, com destaque para os sorvetes artesanais deliciosos, fabricação própria, sem gordura trans, inclusive em potes de 1 litro para você levar para casa. E tem também estacionamento próprio aqui em Vicente de Carvalho. Lá no centro do Guarujá, Rua Washington, número 627, telefone delivery 3384-1437 e aqui em Vicente de Carvalho, Rua Bahia, número 55, ao lado do Correio, delivery 3342-1169. Paulos Restaurante e Pizzaria. O mundo inteiro passa por aqui. Eu vivo navegando, descobrindo coisas. Sou Cristóvão Colombo. Eu quero ajudar, mostrar o meu país. Eu sou Antônio, Pedro, Joaquim. Eu sou todas as minhas possibilidades. Processo seletivo Unaerp. E agora novos cursos no Campus Guarujá. Estamos de volta para o último bloco do programa Frente a Frente dessa noite, entrevistando o candidato do PT a prefeito de Guarujá, Sidney Aranha. Sidney, rapidinho, 3 perguntas. A Jandira do Paicará quer saber o que você vai fazer com a Sabesp. O Marcelo do Monteiro da Cruz quer saber o que você vai fazer com essa indústria de multas. E a Karina fala que o seu discurso é chantagista com relação ao governo federal. A Sabesp, eu vou abrir licitação, não existe só a Sabesp, que fornece a serviço de água e esgoto. Vou abrir licitação e abrir para todas as outras empresas do Brasil que fazem esse serviço para participar da licitação aqui. Então, a gente pode até não ficar com a Sabesp. Segundo, a indústria de multa, eu vou acabar.
as multas têm um objetivo na lei de educação, não de punição. E aqui no Guarujá virou uma casinha de moeda, né? Inclusive já incorporado ao orçamento. Ao orçamento, que é um absurdo, isso é ilegal, ao meu ver. A terceira moça, não é um discurso chantagista. Talvez a senhora esqueça a história do Guarujá, talvez a senhora seja muito jovem. O prefeito que mais realizou obras no Guarujá foi o Jaime Dage. Por que, dona Karina? Porque o Jaime Dage, quando se elegeu pelo MDB, passou para a Arena. Quando ele alinhou o governo federal com a Arena do governo federal com a Arena do Guarujá, ele construiu o 1º de Maio, Morrinhos, túnel da Vila Zilda, então não é um discurso chantagista. Se nós tivéssemos um deputado federal aqui, se nós não tivéssemos eleito o Tiririca, eu até concordaria com a senhora, mas nós não temos outra alternativa, ao meu ver, evidentemente, se não buscar recursos no governo federal. Isso não é chantagem, mas sim é a regra do jogo. A Folha de São Paulo deu uma matéria muito grande que, evidentemente, as prefeituras do PT recebem maiores recursos do governo federal do que as dos outros partidos. Isso faz parte, como aconteceu no governo do PSDB, como aconteceu no governo do PMDB, isso faz parte do jogo. Infraestrutura urbana. Infraestrutura é muito amplo, né? Sim. A gente estava falando no início do programa, isso pode ser desde a questão do planejamento até a questão do asfaltamento de rua. Bom, eu vou falar rapidamente o que aconteceu. O Gilmar Tato, que foi nosso deputado federal, esteve aqui, líder do PT na Câmara dos Deputados. Ele colocou uma coisa muito clara. Dá para resolver o problema de infraestrutura, desde asfaltamento de rua, como abertura de novas ruas, como maior iluminação da cidade. Dá para fazer isso? Dá, desde que a gente faça um planejamento completo e entregue um planejamento no Ministério da Cidade. Tem dinheiro para isso? Tem. O PT libera dinheiro para isso, está fazendo isso na capital de Salvador. Então, é aquilo que eu falei, se o PT ganhar a eleição, é possível que a gente faça isso. Apresente um projeto ao governo federal, e o governo federal, eu tenho certeza absoluta, até porque, eu quero dizer aqui, há 30 dias atrás eu tive com o Lula. Essas fotos que estão indo para a rua, em Cavaletes e o Lula, não são fotos montadas, são fotos em que eu tive com o Lula, nós conversamos durante 15 minutos sobre Guarujá, sobretudo Vicente Carvalho, que ele adora Vicente Carvalho, ele viveu aqui, e nós conversamos sobre esses investimentos, sobretudo na questão da infraestrutura, quer seja de asfaltamento de rua, quer seja de iluminação, quer seja de recuperação urbana, e quer seja de segregação do porto, de fazer com que o porto não interfira na cidade, é possível fazer por meio de projetos que a gente possa apresentar no Ministério das Cidades. Num governo PT, é muito mais fácil que isso ocorra de uma forma mais célere. Só para arrematar essa pergunta, é um exemplo disso, a Minha Casa Minha Vida. Márcia Rosa, em 3 anos de prefeitura, construiu 1000 casas. Luiz Marinho, do PT em São Bernardo, em 3 anos de governo, construiu 5.000 casas. Farid e Antonieta, junto, em 8 anos de governo, não construíram 200 casas. É a regra do jogo. Infraestrutura para você também está ligada à habitação? Não tenha dúvida. Agora já tem um déficit habitacional? Não só habitação, mas como remoção. O governo federal lançou agora um plano nacional de remoção de população em área de vulnerabilidade. Guarujá tem isso, Guarujá tem calafitas. Né? É muito mais fácil nós conseguirmos esses recursos e tirar esse pessoal, por exemplo, do Morro da Vila Baiana, do que um governo do PDT e do PMDB. É isso que acontece, é a regra do jogo. Sidney, segurança pública é um dever apenas do Estado? Não, é um acovardamento dos prefeitos que passaram. Farid e Antonieta e coloca a Raifa junto, que foi deputada estadual. Guarujá tem o mesmo efetivo de policiais da década de 80. Quem fala isso não sou eu, é o jornal Diário do Litoral. Aliás, saiu uma entrevista grande minha no Diário do Litoral esses dias e eu falo isso. O mesmo efetivo de policial de 30 anos a 32 anos atrás é o efetivo de policial que tem hoje. E nenhum desses prefeitos cobraram efetivamente o governador. Precisamos de... E muito pelo contrário, aplaudiam, e a deputada aplaudia o governador quando ele mandava um pequeno efetivo da polícia apenas na temporada. Não para nos proteger, mas sim para proteger os turistas. Tanto é que quando eles iam embora, teve aqui no governo Antonieta... Vai todo mundo embora. Teve aqui no governo Antonieta um comunicado na Embaixada Americana para que os americanos não visitassem Guarujá, porque Guarujá é uma cidade de alta periculosidade. Então, o que o prefeito tem que fazer? Como eu já fiz como advogado do PT e promovendo ação para discutir o preço do pedágio. Discutir, ter uma discussão de alto nível com o governador, sem acovardamento. Dizer, lá na minha cidade o senhor vai ter que colocar os policiais, repor o efetivo de policiais. E se ele não fizer, a gente para a cidade, como a Thelma fez em 92.
Até uma para demover o então presidente Collor de não fechar o porto, de não privatizar o porto, ele não parou Santos 2 dias? A gente para. É uma loucura. A gente pode parar o porto 2 dias, a gente pode parar a Piaçaguera 2 dias, até colocar policiais aqui a quantidade necessária. E só que segurança pública não se dá só com policiais. A gente precisa da delegacia, da enseada, e nós precisamos também que o Estado seja eficiente. O crime organizado só toma conta quando o Estado é ineficiente. Se a escola funcionar, se o posto de saúde funcionar, se a creche funcionar, se o centro comunitário funcionar, a população percebe que o Estado está presente e ela larga de mão de confiar naquele que é malfeitor. A UPP é isso, as unidades pacificadoras do Rio de Janeiro é esse princípio, é o Estado presente dentro das comunidades de maior vulnerabilidade. E as guardas municipais? E a Guarda Municipal tem um preceito... Você não citou isso, você acha que é uma coisa perfumaria? Não é perfumaria. Eu sou absolutamente... Você tem que equipar a guarda, que tem que armar a guarda... Como é que você enxerga A gente primeiro precisa mudar a Constituição para isso. Não vamos viajar. Tá. Eu não digo que você está viajando, mas eu digo que alguns políticos... Você falar ilegal... Alguns políticos... A função da Guarda Municipal é cuidar do patrimônio público municipal. Tá. Ponto. Se a gente mudar a Constituição e dar o poder de polícia ao guarda municipal, como em algumas cidades de forma tergiversada fazem isso, eu até me proponho a fazer essa discussão. Não sou contra que o guarda municipal seja armado, só que eles têm que ter um treinamento diferente, uma filosofia diferente. Eles não foram criados dentro da Constituição para isso, entendeu? E eu temo muito que prefeitos tenham milícias, tenham grupos armados à sua disposição. Eu acho que eleição, nas cidades, elas acabam sendo muito quentes. Eu acho que os guardas municipais têm que ter mais uma questão educativa do que efetivamente preventiva. Os PMs têm que fazer essa função. Como eu também não sou a favor que o Exército vá para a rua. Eu fui soldado do Exército. O soldado do Exército não está preparado para abordar malandro na rua. O PM está. E o guarda municipal não está preparado para fazer o trabalho do PM. É a minha opinião. Transporte público. Não vou renovar. Eu sou o único candidato a prefeito. E aí, senhor Farid, o senhor não está falando a verdade nas suas entrevistas, que o senhor disse que eu sou o único candidato a prefeito que consignou no plano de governo que eu não renovo com a aviação do Guarujá. Não renova? Não. O contrato da aviação Guarujá vence no dia 11 de junho de 2015. Ó, sei até o dia, 11 de junho de 2015. Coloquei, entra lá no site TRE, proposta, e olha cada proposta de cada candidato a vereador, de cada candidato a prefeito. Eu sou o único candidato a prefeito que consignou isso. E não vou renovar. Não vou renovar. De 2000 Mas você vai abrir vou abrir uma nova licitação, outras empresas vão participar e não será uma licitação dirigida, não. Como na época do Rui, que abriram uma nova licitação e entrou a Aviação Guaiúba. Lembra disso? A Aviação Guaiúba. Quebrei o monopólio e era o mesmo dono da Aviação Guarujá. O PT faz isso. Aí que nem a moça fala, isso é um discurso sentado. Não é. O PT faz isso. O PT fez isso com a Marta Suplicy em São Paulo. A primeira prefeita da região que quebrou o monopólio foi a Thelma de Souza em 1988. E a Márcia Rosa em Cubatão colocou a Piracicabana para andar, contratou uma nova empresa e trouxe os cobradores de volta. E colocou 50% dos cobradores, as vagas destinadas para a mulher. O PT tem história em quebrar monopólios de transporte coletivo. Todos esses, eu não vou dizer os demais, mas quero dizer, Antonieta e Farid não vão quebrar esse monopólio. A Antonieta, no novo plano de governo dela, não escreveu, está lá no site do TRE, uma linha sobre transporte coletivo. Acredita nisso, Wagner? No governo passado, ela ganhou a eleição dizendo que ia baixar o preço da passagem. Na reeleição, ela não escreve uma linha sobre o transporte coletivo. Então, eu conheço o contrato, eu já li, tem uma calção de 1.200.000, é possível fazer subcontratação de empresas e é possível colocar o objeto do contrato, cláusula 1, colocar veículos de menor... Então, você é a favor da implantação do sistema de vans?
Eu sou a favor, eu sou a favor, sim. Você acha que ela funciona mais? Eu acho que tem regiões que o ônibus... Mas de maneira cooperada ou não? Não, eu acho... Controle municipal? Não, com controle municipal. Com controle municipal. Não, se você está perguntando para mim, você é a favor do transporte alternativo? Sim. É isso que você está perguntando? Sistema cooperado ou não? Eu sou a favor de que você... A prefeitura controle isso por meio de uma empresa. De uma empresa. Por exemplo, hoje pode ter isso? Pode. Mas só que nenhum prefeito exigiu que a aviação Guarujá colocasse as vans na rua. Mas parece que reza em contrato. Mas reza em contrato. Tanto Farid como Antonieta poderia ser a favor, poderia obrigar a aviação Guarujá a colocar vans na rua. Não colocaram. E não vão. Se voltar, não vão. Agora é só promessa de campanha, gente. Esquece. Não fizeram lá atrás, não vão fazer. Sidney, nós chegamos ao final do nosso programa. Você tem mais 1 minuto. Essa câmera é toda sua. Eu quero agradecer aqui o convite para a entrevista. Eu quero dizer a vocês que nós estamos a 20 dias da eleição. Não vamos errar novamente. Nós estamos num momento histórico no Guarujá, nós conhecemos esses 2 modelos que estão aí e não vamos fazer a política do ódio. Eu sempre digo isso, não vamos fazer a política da novela das 8. Ah, como assim? Não são gestos de ódio que vão melhorar a situação dessa cidade. Ah, eu odeio ele, vou votar nela, eu odeio ela, vou votar nele. Não polarizem essa discussão. Nós temos 9 candidatos a prefeito. Se você não gosta do Farid, você tem mais outros. Se você não gosta da Antonieta, você tem outros. Se você não gosta do PT, você tem outros. Essa eleição vai ter 2 turnos. Não precisamos matar no primeiro turno. E eu tenho certeza que o PT, que historicamente tem de 15% a 20% de votos nessa cidade, vai para o segundo turno. E eu quero fazer um debate frente a frente, quer com a Antonieta, quer com o Farid. Muito obrigado. E 7 de outubro eu conto com você, Aranha 13. Chegamos ao final de mais um programa Frente a Frente. Na próxima semana, o convidado que estará aqui será o ex-prefeito e atual candidato também a prefeito, Farid Madi. Na outra semana, a candidata Maria Antonieta de Brito, atual prefeita de Guarujá. Continue acompanhando o nosso site, programa frenteafrente.com.br. Lá você vai poder acompanhar a entrevista do Sidney Aranha e todas as demais que já passaram por aqui. Tenha uma ótima semana. Até segunda-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau. Programa Frente a Frente. Apoio. Gramado Arte Móveis, a original.